Oi, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô de óculos, na verdade, mas nem era pra estar. Pra ficar melhor, né, gente? Eu quero, antes de começar a falar sobre a nossa atividade, lembrar vocês desse nosso instrumento aqui, ó. Nossas máscaras. Verdadeiramente, agora a gente precisa mais que nunca levar a sério essa situação de usar máscara caso precise sair de casa. Agora, exatamente às 16 horas e 37 minutos que eu tô gravando esta aula, eu acabei de ficar sabendo sobre a situação de Coité com relação à Covid-19. Aumentaram os casos, nós já temos 6 pessoas confirmadas, mais de 80 pessoas em monitoramento. Então, já se torna uma situação de transmissão coletiva e a gente precisa, de verdade, levar a sério. Claro que agora eu não vou usar, só estou lembrando para vocês. Mas, gente, realidade, tá? Chegou em Coité. E aí, para que não fique longo o nosso vídeo, esse é um vídeo de correção da atividade da semana passada, da página 45. E eu vou fazer só um apanhado rápido, um feedback aqui do assunto. E vocês irão depois fazer a correção pelos slides que eu vou estar disponibilizando no vídeo, ok? Foi sobre o sistema digestório. O sistema digestório, ele é de extrema necessidade e funcionalidade para a nossa vida, porque a gente precisa se alimentar e a partir do alimento, que foi o capítulo anterior, esse alimento ele vai ser nutriente que vai fornecer energia para o nosso corpo e daí ele vai passar por um caminho, ele vai percorrer um caminho. Nesse caminho que ele vai percorrer, ele vai passar por algumas etapas. Entre essas etapas está a ingestão, ou seja, você vai precisar ingerir alimentos. Depois ele vai começar o processo de digestão. Nesse processo de digestão vai entrar aí outros órgãos e essa digestão ela já começa na boca quando a gente começa a mastigar o alimento, e daí a grande importância de mastigar bastante, mastigar bem os alimentos, para que as partículas maiores elas sejam quebradas. E há também aí a liberação das enzimas, no caso da boca a pitialina, que ela vai ajudar a quebrar essas partículas em partículas menores. Quando chega no estômago, essa digestão, o nosso estômago, através do suco gástrico, ela vai oferecer outras enzimas, no caso a pepsina, que também vai ajudar a quebrar essas partículas, elas se tornarem menores ainda, para que quando esse bolo alimentar, ele chegue na parte do intestino, haja uma absorção dos nutrientes que a gente precisa para estar bem, estar saudável, já que a gente sabe que precisa ingerir alimentos saudáveis e ter uma alimentação balanceada, equilibrada e tudo mais, certo? Então aí nós temos os passos: a ingestão, a digestão, a absorção e logo após este caminho, a começar na boca e terminar no ânus, a gente vai passar para a eliminação, que é onde todo aquele resíduo, todo o bolo fecal que não tem mais os nutrientes ou que parte ou grande parte dos nutrientes foram absorvidos pelo nosso organismo, a gente vai precisar eliminar, porque todos os dias a gente está comendo, todos os dias a gente está absorvendo nutrientes e todos os dias a gente também precisa eliminar o bolo fecal que não vai ser útil para o nosso organismo. Daí a importância também de tomar água, né, para que essa absorção pelo nosso corpo ela seja favorável. Daí a importância também de uma alimentação que tenha lipídios de qualidade, né, lipídios que são gorduras boas, que tenha carboidratos, que tenha proteínas, vitaminas e sais minerais, que vai enriquecer todo o nosso alimento, todo o nosso organismo através da absorção, ok? Então, basicamente, esse é o caminho e o que tratou no capítulo 2, onde falamos do sistema digestório, ok? Vamos para a correção da atividade, são 8 questões, a gente não pode deixar que o vídeo fique grande, e daí eu vou para a primeira questão,
que fala o seguinte: o alimento ingerido é processado no sistema digestório. Ao passar por vários órgãos que compõem o tubo digestório, aí fala intestino delgado, intestino grosso, boca, ânus, faringe, esôfago e estômago. Escreva o nome destes órgãos em seu caderno na sequência percorrida pelo alimento ingerido. Primeira questão, a ordem de percorrência do alimento ingerido começa pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Segunda questão, vocês irão considerar algumas informações. A primeira informação é a automedicação, é tomar remédio por conta própria, é uma prática não recomendada. Segunda, antibiótico é um medicamento que mata bactérias presentes no corpo. Terceira, algumas bactérias causam doenças. Quarta, há no intestino humano muitas bactérias que não causam doenças. Algumas produzem vitamina K. E aí, continua o seguinte: com base nelas, reescreva no caderno qual das seguintes conclusões pode ser considerada correta. Aí vem a letra A, quando as bactérias se automedicam, elas produzem vitamina K, o que é importante para a saúde. As bactérias não se automedicam. Letra B, as bactérias que não causam doenças são todas imunes aos antibióticos. Isto é, não morrem quando se toma antibiótico, não. As bactérias podem morrer, mesmo as boas, quando se toma antibiótico. E a letra C diz o seguinte: quem se automedica com antibióticos pode eventualmente sofrer deficiência de vitamina K. E aí vocês vão colocar o seguinte: essa é uma alternativa, né, considerada correta. Com antibiótico, ele pode eventualmente matar as bactérias boas no intestino. Então, a letra C pode ser considerada correta, porque o antibiótico pode eventualmente sofrer com as evidências ou a deficiência da vitamina K, certo? E a justificativa: o consumo sem orientação e recomendação médica pode matar bactérias existentes no intestino que produzem a vitamina K. Então, a letra D também tem opções incorretas, né? Tomar antibiótico é importante para matar as bactérias que existem no intestino. Não se deve tomar antibiótico sem orientação médica. A terceira questão: qual a importância da epiglote no processo de digestão? E aí, é o seguinte: a epiglote, ela evita que a comida ingerida entre na laringe e se dirija aos pulmões. É como se fosse um sistema de fechamento para que o alimento ele desça, faça o seu caminho laringe ou faringe-laringe e não desça para os pulmões, ok? A quarta questão: explique qual é a atuação das enzimas digestórias. Letra A. As enzimas, elas atuam na digestão de determinados nutrientes, ou seja, na quebra de partículas maiores em partículas menores, transformando suas partículas em menores que podem ser absorvidas pelo nosso organismo, lá na parte do intestino delgado, especificamente. Letra B. Dos movimentos peristálticos. Qual é a atuação do movimento peristáltico? Ele vai impulsionar o bolo alimentar dentro do tubo digestório. O que seria o movimento peristáltico? É um movimento de contração do nosso organismo para impulsionar o bolo alimentar. Quando o nosso estômago está em processo de digestão, há um movimento no estômago, onde há uma mistura das enzimas com o bolo alimentar, e isso faz com que haja essa movimentação. Isso também ocorre dentro do nosso intestino, por isso que as fezes ou bolo fecal ele vai caminhando pelo intestino ou intestino delgado e depois o intestino grosso, que é longo, né? Ele tem em média 7 a 8 metros. Então, através dos movimentos peristálticos, ele vai caminhando no nosso corpo até ser eliminado. Letra C.
Qual é a importância da bile? Ela é como se fosse um detergente no nosso fígado e ajuda na quebra de lipídios, né? A bile ajuda a ser como um emulsificante e ele vai emulsificar os lipídios, quebrar, né? E ajudá-los a dissolver em água ou dentro do nosso organismo. Ok? Vamos à questão 5 agora. Questão 5. Considere as seguintes constituintes de alimentos: proteínas, minerais, óleos, vitaminas, amido, fibras da dieta, açúcar de cana e gorduras. Letra A. São absorvidos no intestino sem necessitar passar pela etapa de digestão. Quais são esses nutrientes que são absorvidos no intestino sem passar pela digestão? São micronutrientes. E aí os micronutrientes a gente viu no capítulo 1, que são os minerais e as vitaminas, certo? Eles não precisam passar pela etapa de digestão. Eles são automaticamente absorvidos. Letra B. Devem sofrer digestão para responderem ou poderem ser absorvidos. Quais desses nutrientes que devem sofrer a digestão? E aí precisa da quebra a partir das enzimas. São as proteínas, o amido, desses citados, a cana-de-açúcar, né, o açúcar e as gorduras. Vai precisar da ação das enzimas, seja ela na boca, seja ela no estômago, liberada pelo pâncreas e aí por diante. Letra C. Não são digeridos ou absorvidos. Qual desses nutrientes não são digeridos ou absorvidos? São as fibras da dieta, porque elas são essenciais para ajudar o intestino grosso a liberar as nossas fezes. Então, quem come pouca verduras, frutas, fibras, o que é que acontece? Tem prisão de ventre, tem dificuldade de ir ao banheiro regularmente, porque não tem ali presença de fibras que ajudam na eliminação, ok? Sexta questão. Como se chama as substâncias formadas na digestão das proteínas? As proteínas ajudam a formar os aminoácidos, substâncias chamadas de aminoácidos. E na letra B, como se chama a substância na formação e digestão dos lipídios? São os ácidos graxos, ok? E sétima questão. Há pessoas que, por terem certos problemas de saúde, sofrem a remoção cirúrgica da vesícula biliar. Esse procedimento, embora clinicamente necessário, afeta a digestão de um tipo de nutriente. Que tipo de nutriente é esse? Como você chegou a essa conclusão? O que a vesícula biliar ajuda? A gente viu que ele é um emulsificante no momento da digestão. Então, a vesícula biliar, quando ela é tirada, muita gente faz cirurgia de retirada da vesícula biliar, porque existe aquele cálculo na vesícula que a gente muito ouve falar. E aí, a bile, ele é como se fosse o detergente. O detergente ajuda na quebra das gorduras, né? Se a gente pegar um prato que terminou de comer, vamos pensar numa comida gordurosa, por exemplo, um mocofato, e a gente tá ali, o prato chega a estar amarelinho de gordura, a gente joga o detergente, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquela gordura, ela começa a ficar em pedacinhos. Assim é a bile no nosso corpo, ela vai quebrar as gorduras que estão presentes nos alimentos que a gente ingeriu. Por isso a necessidade de equilíbrio na hora de ingestão de gorduras, principalmente se você já te retirou a bile, precisa de mais cuidados ainda. A questão 8. Comer muito rápido é prejudicial para a digestão? Explique por quê. Quando a gente come muito rápido e é uma falta de disciplina nossa, é algo que eu também preciso me policiar, mas tem gente que é do tipo assim, ó, coloca a colher na boca e já vai no prato, na boca e no prato e não mastiga. Esse processo de mastigação
É um processo que vai ajudar a quebrar todo o alimento em partículas menores. E quando a gente engole, que chega no estômago, as enzimas que foram liberadas pela boca já vai ajudar a começar a digestão. Quando chega no estômago, o estômago ele já vai ter um trabalho menor. A gente já vai estar poupando o estômago de ter um trabalho maior, né? E aí evita determinadas inflamações estomacais. Geralmente quem mastiga bem é uma pessoa mais magra, quem come mais rápido é uma pessoa mais ansiosa, acaba comendo muito, e aí não leva para o cérebro o registro de que você já está nutrido, porque não dá tempo de fazer essa leitura e tudo mais, ok? Corrigimos mais essa atividade. Fiquem atentos, porque eu vou mandar outra, tá, galerinha? 8º ano, todo mundo do 8º. Fique em casa, juízo para vocês. Se cuide, a Covid é uma realidade já pra gente. Beijos!